Camila ainda sentia as contrações quando Rodrigo colocou os papéis de divórcio sobre a bandeja do café da manhã hospitalar, 6 horas após ela dar à luz sua filha. Ele disse com voz firme e olhos frios que aquele era o momento certo, que ela precisava ser honesta, que assinar agora evitaria sofrimento maior depois. A enfermeira que entrou para verificar os sinais vitais congelou na porta. A mãe de Camila, sentada no sofá-cama do quarto, deixou cair a xícara de café no chão. Camila assinou. Rodrigo saiu do hospital com a amante esperando no estacionamento. 2 dias depois, ele descobriu o que mais Camila havia assinado naquela semana e que sua vida, conforme planejara, estava completamente destruída. Mas para entender como tudo desmoronou, é preciso voltar ao início, ao momento em que a vida de Camila ainda parecia normal, previsível, segura, ao momento em que ela ainda acreditava que seu casamento era real. Camila Ferreira dos Santos tinha 29 anos e acordava todos os dias às 5:30 da manhã. O apartamento alugado em Porto Alegre era pequeno, 2 quartos, piso frio, janelas que deixavam entrar o vento gelado do inverno gaúcho. Ela se vestia no escuro para não acordar Rodrigo, que dormia cada vez mais tarde, cada vez mais profundamente. Rodrigo Costa Almeida, seu marido há 6 anos, personal trainer, coach de emagrecimento, empresário. Pelo menos era assim que ele se apresentava. Na prática, Rodrigo passava os dias em academias, cafeterias, reuniões com investidores que nunca se materializavam em contratos reais. Sempre tinha um novo projeto, sempre precisava de mais dinheiro. Sempre prometia que dessa vez seria diferente. Camila trabalhava como professora de educação infantil em uma escola municipal na Zona Norte. Acordava cedo, preparava atividades, lidava com 20 crianças de 4 anos, voltava para casa exausta. Seu salário pagava o aluguel, as contas, a comida e o que sobrava, quando sobrava, ia para os projetos de Rodrigo. Aplicativo de fitness, curso online de emagrecimento, franquia de suplementos. Nenhum deu certo. Todos consumiram dinheiro que ela não tinha. Naquela segunda-feira de abril, Camila estava no 7º mês de gravidez. A barriga pesava, as costas doíam, os pés inchavam dentro dos tênis velhos que ela usava para trabalhar. Rodrigo tinha saído às 6 da manhã, cheirando a colônia cara, aquela que ele guardava no armário e dizia ser para ocasiões especiais. Reunião com investidor, ele dissera. Oportunidade grande, podia mudar tudo. Camila não questionou. Já não questionava fazia meses. Questões levavam a brigas. Brigas levavam a Rodrigo a acusá-la de não acreditar nele, de não apoiá-lo, de ser negativa demais. Ela estava grávida, cansada, sem energia para mais conflitos. Na escola, entre uma atividade de pintura e a hora do lanche, Camila checou o e-mail no celular. Uma notificação do banco chamou sua atenção. Fatura do cartão de crédito Visa Platinum. Ela franziu a testa. Não tinha cartão Platinum. Nunca tinha pedido um. Clicou no link. O sangue esfriou. Saldo devedor, R$ 23.400. A fatura listava compras que ela nunca fizera. Restaurantes em bairros que ela nunca frequentara. Joalheria, hotéis, lingerie, perfumaria. Cada item era uma pequena punhalada. Cada data, uma confirmação do que ela não queria admitir. Camila ligou para o banco durante o intervalo, trancada no banheiro dos professores, tentando controlar a voz trêmula. O cartão foi solicitado presencialmente em nossa agência há 8 meses, senhora, explicou a atendente, educada e indiferente. A solicitação contém sua assinatura, seus documentos, suas respostas de segurança. Que respostas de segurança? Nome de solteira da mãe, cidade de nascimento. Nome do primeiro animal de estimação. Rodrigo sabia todas essas respostas. Rodrigo conhecia cada detalhe da vida dela. 6 anos de casamento. Ela confiara nele com tudo. Preciso contestar essas compras. Não fui eu.
A senhora precisará registrar um boletim de ocorrência por uso indevido de identidade antes de iniciarmos a investigação. Camila desligou e ficou parada, segurando o celular, ouvindo o barulho das crianças no pátio. Seu mundo estava desmoronando e ela tinha 15 minutos antes de voltar para a sala de aula e fingir que estava tudo bem. Quando chegou em casa naquela noite, Rodrigo estava no sofá, laptop aberto, telefone na mão. Desligou assim que a viu. "Reunião com o pessoal da franquia", disse rapidamente. "Tá fechando." Camila largou a bolsa, olhou para o apartamento. Móveis velhos, paredes descascadas, nada que parecesse permanente. Eles moravam ali há 4 anos. Ela sempre quis comprar um imóvel. Rodrigo sempre tinha razões para esperar. Investir no negócio primeiro, esperar o momento certo, construir a base financeira. "Rodrigo, preciso te perguntar uma coisa." "Pode falar, amor. Só me dá 5 minutos, tenho que mandar um e-mail importante." "Não pode esperar, é sério." Ele suspirou, fechou o laptop com impaciência calculada. "Você sabe alguma coisa sobre um cartão de crédito Platinum em meu nome?" A expressão dele mudou. Só por um segundo. Um flash de culpa, de cálculo, de medo. Depois ele recompôs a máscara de confusão. "Que cartão? Do que você está falando? Alguém abriu uma conta com meus dados. Meu CPF, nome da minha mãe, tudo. E tem mais de 20 mil reais de dívida em compras que eu nunca fiz." Rodrigo se levantou, passou a mão pelo cabelo num gesto que ela conhecia bem. O gesto de homem pressionado, injustiçado. "Camila, você está me acusando de alguma coisa?" "Estou te fazendo uma pergunta direta." Ele se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela. O toque era estudado, manipulador, não confortante. "Você tem andado tão estressada, amor. Grávida, trabalhando demais, preocupada com dinheiro. Será que você não pediu o cartão em algum momento e esqueceu? Às vezes a gente faz coisas no automático quando está sobrecarregada." A palavra se formou na mente de Camila com clareza cristalina. Gaslighting. "Eu não esqueci, Rodrigo." "Então foi fraude. A gente resolve isso. Vou te ajudar. Mas agora eu realmente preciso mandar esse e-mail. É com um investidor em São Paulo. Se eu perder isso..." Ele pegou o laptop, as chaves, o celular. "Vou trabalhar no café. Internet aqui tá uma porcaria." A porta fechou. Camila ficou sozinha no apartamento, sentindo a filha se mexer dentro da barriga, sentindo o peso de uma verdade que ela não queria aceitar. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou deitada na cama, ouvindo Rodrigo chegar à meia-noite, ouvindo-o se deitar ao seu lado, como se nada tivesse acontecido. E contou. Contou todas as pequenas mentiras que tinham levado até ali, as reuniões que nunca geravam resultados, o dinheiro que sumia, as desculpas, a colônia cara, os atrasos, o telefone virado para baixo, os sorrisos que não alcançavam os olhos. Na manhã seguinte, terça-feira, seu pai ligou. Vicente Ferreira, 68 anos. Mecânico aposentado, que ainda trabalhava meio período consertando carros na oficina que mantinha havia décadas. A voz dele soou estranha, tensa. "Filha, preciso que você venha aqui na oficina hoje. É importante." "Pai, eu tenho aula até às 5. Vem antes, às 7 da manhã. Eu preciso mostrar uma coisa para você." "Tá tudo bem? Você tá doente?" Silêncio. Depois, "Não do jeito que você tá pensando. Só vem, por favor. E não conta pro Rodrigo." A última frase a pegou desprevenida. "Por que não? Confia em mim, Camila. Só dessa vez confia sem perguntar." Ele desligou antes que ela pudesse responder. Camila passou o dia inteiro com aquilo na cabeça. O pedido estranho do pai, o aviso para não contar a Rodrigo, a urgência na voz dele. Vicente nunca pedia nada. Nunca demonstrava preocupação abertamente. Era o tipo de homem que resolvia problemas em silêncio, que trabalhava até os ossos doerem, que acreditava em ações e não em palavras.
Na manhã seguinte, quarta-feira, Camila acordou às 5, vestiu-se em silêncio e dirigiu até a oficina mecânica do pai, na zona leste de Porto Alegre. A oficina Ferreira ficava numa rua tranquila, perto do bairro onde ela crescera. Era um galpão grande, com 3 boxes, ferramentas penduradas nas paredes, cheiro de óleo e metal. Vicente estava lá, esperando, sentado numa cadeira velha de escritório perto da bancada de trabalho. Ele parecia menor, mais velho. Cansado de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Pai, senta aqui, filha. Ela se sentou. Vicente puxou um envelope amarelo de dentro de uma gaveta. Eu preciso que você vá num lugar hoje antes do trabalho. É um escritório de advocacia no centro. A doutora Beatriz Moura. Ela é minha advogada há 20 anos. Camila pegou o cartão de visita que ele estendeu. Advocacia? Pai, o que está acontecendo? A mandíbula dele se contraiu. A mesma expressão que ele tinha quando a mãe de Camila estava doente, quando ele tentava ser forte enquanto o mundo desmoronava. Eu estou atualizando meus documentos, testamento, papéis das oficinas, essas coisas chatas de velho. Que oficinas? Você só tem essa aqui. Vicente olhou para ela e algo na expressão dele fez o estômago de Camila revirar. Eu tenho 5 oficinas, Camila. Essa aqui, mais 4 espalhadas pela grande Porto Alegre. Comprei a primeira quando você tinha 2 anos. A última, 3 anos atrás. Todas registradas, todas legalizadas, todas lucrando. O mundo desabou. 5 oficinas? Eu nunca contei para ninguém. Vivi sempre do mesmo jeito, nesse mesmo galpão, consertando o carro com minhas próprias mãos. Deixei todo mundo achar que eu era só mais um mecânico quebrado. Por quê? Ele se levantou, caminhou até a janela suja que dava para a rua. Porque gente que sabe que você tem dinheiro muda, te trata diferente, quer alguma coisa de você. Sua mãe entendia isso. A gente decidiu juntos, construir em silêncio, proteger o que a gente tinha. Camila sentiu a filha chutar dentro da barriga. Uma sensação estranha, de realidade se reconfigurando. A doutora Beatriz precisa que você assine uns papéis. É sobre transferência patrimonial, coisa técnica, mas é importante que você vá hoje. Isso não pode esperar até o fim de semana? Não. A palavra saiu dura. Depois ele suavizou. Por favor, filha, eu preciso que você vá hoje. Algo na voz dele, algo de definitivo. De urgência, de despedida. Pai, você tem certeza que está tudo bem? Vicente se virou, abraçou a filha, mais forte do que o normal, mais longo. Eu sempre vou te proteger. Sempre protegi, sempre vou proteger. Lembra disso? Você está me assustando. Não precisa ter medo, só precisa ser esperta. E lembrar que seu pai sempre soube o que estava fazendo. Ele soltou o abraço, colocou as mãos nos ombros dela, olhou nos olhos dela com uma intensidade que Camila nunca esqueceria. Aconteça o que acontecer, você vai ficar bem. Eu garanti isso. O escritório da doutora Beatriz Moura ficava num prédio comercial antigo no centro de Porto Alegre, com elevadores lentos e corredores com piso de taco. A recepcionista levou Camila até uma sala de reuniões, com paredes forradas de livros jurídicos e uma mesa de madeira escura que parecia ter décadas. Beatriz tinha uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, olhos afiados que pareciam ler pessoas como documentos. Seu pai me ligou segunda-feira à noite, ela disse sem rodeios, assim que a porta se fechou. Disse que era urgente, literalmente usou as palavras vida ou morte. O coração de Camila disparou. Ele está doente? Não da forma que você imagina. Beatriz abriu uma pasta grossa, cheia de documentos, e começou a espalhar papéis sobre a mesa. Camila, seu pai é dono de 5 oficinas mecânicas na grande Porto Alegre. Ele as adquiriu ao longo de 40 anos, sempre pagando à vista, sempre mantendo sigilo.
O valor estimado do patrimônio dele, incluindo os imóveis, equipamentos, veículos e investimentos, é de aproximadamente 3,8 milhões de reais. A renda mensal líquida das 5 oficinas gira em torno de 45 mil reais. Camila não conseguiu respirar direito. Isso é impossível. Meu pai é mecânico. Seu pai é um mecânico que investiu cada centavo extra que ganhou em patrimônio produtivo. Ele trabalhou igual a um condenado, viveu com o mínimo, deixou todo mundo achar que ele era pobre. Fez isso de propósito, para proteger o que construiu. Beatriz puxou outro documento. Na segunda-feira à tarde, seu pai veio a este escritório extremamente alterado. Ele me mostrou uma mensagem no celular dele, uma foto do seu marido com outra mulher. O ar saiu dos pulmões de Camila. A mensagem veio de um número desconhecido. Seu pai disse, e eu cito, "Esse filho da puta casou com minha filha por dinheiro que ela nem sabe que existe." As palavras bateram como socos. Seu pai passou segunda, terça e ontem aqui comigo, reestruturando todo o patrimônio dele. Ele criou uma holding familiar com você como única sócia e beneficiária. Todas as 5 oficinas, todos os investimentos, tudo foi transferido para uma estrutura jurídica que exclui expressamente qualquer direito conjugal. Mesmo você sendo casada, Rodrigo não tem nenhuma reivindicação legal sobre nada disso. Beatriz empurrou os documentos na direção de Camila. Desde ontem às 3 da tarde, você é oficialmente dona do patrimônio do seu pai. A estrutura da holding garante que, em caso de divórcio, falência, processo judicial, seja lá o que for, esses bens estão blindados. Eu não entendo. Por que a pressa? Por que essa semana? A expressão de Beatriz suavizou minimamente. Porque seu pai sabia o que estava vindo. Ele disse que Rodrigo ia tentar te servir os papéis do divórcio em breve, provavelmente num momento em que você estivesse vulnerável. Ele disse, homem desse tipo sempre ataca quando a vítima está fraca. Seu pai queria você protegida antes disso acontecer. Ela entregou um envelope lacrado. Ele me pediu para te dar isso depois de te explicar tudo. Camila pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu a letra do pai na frente, para minha filha. Ele finalizou tudo ontem às 3 da tarde, assinou os últimos documentos, gravou um vídeo depoimento atestando sua plena capacidade mental e as razões para a transferência. Foi extremamente meticuloso. Quando terminou, ele apertou minha mão e disse uma coisa estranha. Agora eu posso descansar. O telefone de Camila tocou. Rodrigo. Ela olhou para a tela, incapaz de se mover. Beatriz se inclinou para a frente. Camila, eu recebi uma ligação às 6 da manhã de hoje, do delegado Martins, da Polícia Civil. Seu pai teve um infarto massivo durante a noite. Os paramédicos não conseguiram reanimá-lo. Sinto muito. A sala desapareceu. O som ficou abafado. Vicente estava morto. O pai dela, e nos últimos 3 dias de vida, ele tinha de alguma forma sabido que estava morrendo, sabido o que Rodrigo estava planejando, sabido exatamente o que precisava fazer para protegê-la. Foi assim que Camila chegou ao hospital 4 dias depois, em trabalho de parto prematuro, causado pelo estresse do funeral, do choque, da dor. Foi assim que ela se viu deitada numa cama hospitalar, ainda tonta da anestesia da cesárea de emergência, com a filha recém-nascida no berçário, quando Rodrigo entrou no quarto com um homem de terno caro e uma pasta de couro. O quarto do hospital tinha paredes bege e cheiro de desinfetante. Camila estava deitada, ainda sentindo as consequências da cirurgia, o corpo dolorido, a cabeça pesada. Sua mãe, Marlene, dormitava no sofá-cama. Era 7 da manhã. A filha de Camila, Helena, tinha nascido às 2 da madrugada. 6 horas de vida. Rodrigo entrou. Ele não olhou para Camila com carinho. Não perguntou como ela estava. Não perguntou da filha. Ele olhou para ela como um homem que estava prestes a fechar um negócio.
Camila, esse é o doutor Júlio Brandão, advogado. A gente precisa conversar. Marlene acordou assustada. Rodrigo, o que você está fazendo aqui com o advogado? A Camila acabou de ter nenê. É justamente por isso que precisa ser agora. Antes de as coisas ficarem complicadas com a herança. Júlio Brandão abriu a pasta, tirou documentos. Senhora Almeida, meu cliente solicita a dissolução do matrimônio. Dado o falecimento recente de seu pai e a necessidade de clareza quanto aos bens em partilha, achamos prudente iniciar o processo agora. Camila olhou para Rodrigo, para o homem com quem ela tinha dormido por 6 anos. O homem para quem ela tinha dado cada centavo que ganhava. O homem que ela tinha acabado de fazer pai. Você está me pedindo divórcio 6 horas depois de eu ter nossa filha. Eu tô sendo honesto, Camila. A gente não é feliz faz tempo, você sabe disso. E com a herança do seu pai entrando em inventário, é melhor a gente definir as coisas agora. Evita briga, evita sofrimento. Marlene se levantou, a voz trêmula de raiva e choque. Seu desgraçado, você não tem vergonha na cara? Dona Marlene, com todo respeito, isso é entre eu e a Camila. Júlio Brandão se pronunciou, a voz profissional e fria. Existem 2 formas de proceder. A forma simples, a senhora assina hoje, reconhecendo o pedido. Processamos divórcio consensual. Dividimos os bens meio a meio conforme a lei, ninguém briga. Ou a forma complicada. Divórcio litigioso, anos de processo, inventário congelado, custos advocatícios altos, desgaste emocional para todo mundo, incluindo a criança. Rodrigo deu um passo em direção à cama, abaixou a voz num tom que ele provavelmente achava gentil. Eu não quero te machucar mais do que você já está machucada. Seu pai morreu, você acabou de ter bebê. Eu entendo que está difícil, mas a gente precisa ser prático. Assina isso. A gente resolve de forma civilizada. Você cuida da Helena, eu cuido da minha parte. Todo mundo segue em frente. Camila olhou para a mãe. Marlene estava branca, olhos cheios de lágrimas, boca aberta em choque silencioso. Olhou para a janela do quarto, onde o sol começava a entrar. Pensou no pai, na oficina, nos documentos que ela tinha assinado 2 dias antes do funeral, na holding que ela não tinha entendido completamente, mas que Vicente tinha construído com precisão cirúrgica. Pensou no envelope que ele tinha deixado para ela, nas palavras que ela tinha lido na manhã do velório. Eu sempre vou te proteger. Rodrigo não sabia. Ele não sabia de nada. E Camila, naquele momento, entendeu o que o pai tinha feito. Ela pegou a caneta que Júlio Brandão oferecia. Onde eu assino? Rodrigo exalou aliviado. Júlio mostrou as linhas. Camila assinou. 4 vezes. Cada assinatura era uma lágrima silenciosa. Cada rubrica, uma despedida. Quando terminou, Rodrigo quase sorriu. Obrigado por ser razoável. Isso é melhor para todo mundo. Ele beijou a testa de Camila. Um gesto vazio. Mechanical. Eu vou ver a Helena no berçário. Depois a gente conversa sobre a rotina de visitas. Eles saíram. Júlio Brandão com sua pasta. Rodrigo com seu telefone já na mão, digitando alguma coisa, provavelmente para a amante. Marlene se aproximou da cama, segurou a mão da filha. Meu Deus, Camila, o que você fez? Camila olhou para a mãe. E pela primeira vez em dias, ela sorriu. Pequeno, cansado, mas real. Exatamente o que meu pai planejou. Rodrigo não voltou ao hospital naquele dia, nem no dia seguinte. Camila recebeu alta na sexta-feira, 3 dias após o parto. Marlene a levou para casa, não para o apartamento que ela dividia com Rodrigo, mas para a casa onde Camila crescera, no bairro Partenon. Você não vai ficar naquele lugar, Marlene dissera, e Camila não argumentou. A casa era pequena, mas acolhedora. 2 quartos, sala, cozinha, com azulejos antigos. O quarto de Camila estava do mesmo jeito que ela deixara quando se casou. Cama de solteiro, pôster desbotado na parede, estante cheia de livros da faculdade.
Marlene improvisou um berço com uma caixa de madeira forrada de cobertores. Helena dormia ali, pequenininha, alheia ao caos ao seu redor. Camila passou o fim de semana num estado de estranheza. Amamentava Helena, chorava quando a filha dormia, checava o celular compulsivamente. Rodrigo não ligava, não mandava mensagem, sumira. Na segunda-feira de manhã, Beatriz Moura ligou. Camila, o advogado do Rodrigo me contatou, Júlio Brandão. Ele protocolou o pedido de divórcio na sexta e já está solicitando informações sobre o inventário do seu pai para fins de partilha de bens. E o que você disse? Que não há inventário, que todos os bens foram transferidos em vida para uma holding da qual você é a única sócia. E que, conforme documentação registrada e reconhecida em cartório, esses bens estão expressamente excluídos de qualquer reivindicação conjugal. Silêncio do outro lado. Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois disse que ia verificar a legalidade da transferência. Eu respondi que ele podia verificar à vontade, que tudo foi feito em conformidade com a lei, com testemunhas, vídeo-depoimento e registro público. Camila sentiu algo estranho no peito. Não era satisfação, não ainda. Era mais como alívio, como acordar de um pesadelo e perceber que o monstro não pode te alcançar. Ele vai tentar derrubar isso? Vai. Mas não vai conseguir. Seu pai foi meticuloso demais. Naquela tarde, Rodrigo apareceu. Tocou a campainha da casa de Marlene às 3 horas. Camila atendeu com Helena no colo. Ele parecia diferente. Nervoso. Raiva mal disfarçada sob uma camada fina de controle. A gente precisa conversar. Não tenho nada para conversar com você. Camila, eu vi os documentos do seu pai. Essa holding, você sabia disso quando assinou o divórcio? Ela não respondeu. Só olhou para ele. Isso é fraude. Você me enganou. Assinou sabendo que eu não ia ter acesso a nada. Eu assinei o que você pediu. Você é quem queria divórcio, lembra? Você me enganou. Igual você me enganou com cartões de crédito no meu nome, com a conta bancária que você esvaziou, com a amante que está te esperando no carro ali na esquina. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você armou tudo isso. Achou que eu era idiota. Achou que ia me pegar vulnerável, me fazer assinar e ficar com metade de um dinheiro que nem era meu. Era seu, sim. Herança durante casamento é bem comum. Eu tenho direito. Você não tem direito a nada. Meu pai transferiu tudo antes de morrer. Não existe herança. Existe patrimônio que já era meu antes de você decidir me humilhar numa cama de hospital 6 horas depois de eu ter sua filha. Rodrigo deu um passo à frente, ameaçador. Eu vou derrubar isso. Vou provar que foi fraude, que seu pai estava senil, que ele forçou você a assinar. Camila não recuou. Meu pai gravou vídeo depoimento. 3 testemunhas presentes. Laudo de capacidade mental. Tudo registrado em cartório. Você não vai derrubar nada. Ele ficou ali, vibrando de raiva impotente. Depois virou e saiu, batendo a porta do portão. Camila trancou a porta, encostou nela e finalmente deixou o tremor vir. Não de medo, de adrenalina, de vitória pequena, mas real. Beatriz ligou de novo na terça. Você precisa conhecer alguém. Pode vir ao escritório hoje? Camila deixou Helena com a mãe e foi. Na sala de reuniões havia um homem que ela não conhecia. Uns 40 anos, japonês, expressão cansada de quem viu demais da natureza humana. Camila, esse é o Kenji Tanaka, investigador particular. Kenji estendeu a mão. Aperto firme, direto. Foi você que mandou a foto pro meu pai. Foi. Por quê? Ele puxou uma cadeira, sentou, gesticulou para que ela fizesse o mesmo. Porque eu reconheci um padrão. E porque eu não consegui salvar a mim mesmo, mas achei que talvez pudesse salvar você. Kenji abriu um tablet, mostrou fotos. Uma mulher loira, bonita, sorriso profissional, Dandara Lopes. Essa é minha ex-esposa.
A gente se divorciou faz 8 meses depois de ela me roubar 200 mil ao longo de 2 anos. Investimentos falsos, contas conjuntas esvaziadas. Quando eu finalmente entendi o que estava acontecendo, era tarde demais. Ele passou para a próxima imagem. A mesma mulher com outro homem, mais velho. Arnaldo Pacheco, viúvo. Perdeu a esposa de câncer, ficou com 800 mil de seguro de vida. Dandara o conheceu 6 meses depois do funeral. Namoro relâmpago. Ela convenceu ele a investir numa oportunidade imobiliária exclusiva que ela estava gerenciando. Ele investiu tudo. O empreendimento não existia. Arnaldo morreu de infarto 3 meses depois de descobrir que tinha perdido tudo. Estresse matou ele. Outra foto. Um homem de meia-idade, aparência de empresário. Fábio Duarte. Dono de 2 lojas de materiais de construção. Casado. Dandara iniciou um caso com ele, convenceu ele a colocar o nome dela nas escrituras para proteção patrimonial. Quando a esposa descobriu o caso e pediu divórcio, Dandara legalmente era dona de metade dos imóveis comerciais. Ela saiu com 1,3 milhão no acordo. Fábio faliu. Kendi pausou, olhou para Camila. Dandara pesquisa as vítimas. Ela tem acesso a bancos de dados imobiliários porque trabalha como corretora. Ela encontra pessoas com patrimônio, estuda vulnerabilidades, cria aproximações que parecem casuais. Ele passou para mais fotos. Rodrigo e Dandara, em cafés, restaurantes, abraçados na porta de um hotel. Ela encontrou seu marido faz 1 ano e meio, pesquisou sua família primeiro, descobriu as oficinas do seu pai através de registros públicos, calculou o valor estimado, viu que você não tinha ideia do que existia e começou a cultivar Rodrigo. Camila sentiu náusea. Ela sabia sobre as oficinas antes do Rodrigo? Muito antes. Ela mostrou para ele, convenceu ele que vocês estavam sentados em cima de milhões e que você era ingênua demais para perceber. Kendi abriu arquivos de áudio. Eu instalei escuta no carro dela durante nossa separação. Rio Grande do Sul aceita a gravação com consentimento de uma parte e o carro era nosso. Legal, ela não sabia. Ele apertou play. A voz de Dandara, fria e calculista. Ela acha que o pai é só um mecânico pobre. Mas o velho tem 5 oficinas. 5! Eu puxei os registros. Ele está há décadas comprando imóveis comerciais. Deve ter uns 3, 4 milhões fácil. Voz de Rodrigo incrédula. A Camila nunca falou nada disso. Porque ela não sabe, seu burro. O velho manteve segredo a vida toda, mas quando ele morrer, ela herda tudo, e você é casado com ela. Metade é automaticamente seu. E se ela não quiser dividir? Por isso a gente tem que ser esperto, criar o cenário certo. Você pede o divórcio num momento que ela está frágil, sem condição de pensar direito. Ela assina, pronto, metade é seu. Mas ela pode contestar depois. Não se você fizer direito, num momento de vulnerabilidade extrema, tipo, logo depois de ela ter o bebê, ou durante o funeral do pai, quando ela estiver emocionalmente destruída. Gente nesse estado assina qualquer coisa só para acabar com o sofrimento. Kendi pausou a gravação. Tem mais. 3 horas de conversas assim. Eles planejaram tudo. Os cartões de crédito no seu nome foram ideia dela. Criar dívidas, fazer você parecer irresponsável financeiramente caso precisasse de uma narrativa para o juiz. A aproximação toda foi calculada. Camila não conseguia falar. Beatriz se pronunciou. Eu já encaminhei cópias dessas gravações para a delegacia de polícia e para a promotoria. Estamos montando processos criminais por fraude. Uso de documento falso, estelionato e associação criminosa. Kendi continuou. Tem mais uma coisa. Dandara não é só golpista, ela é casada. O quê?
casada legalmente com um empresário em Caxias do Sul, Fernando Lopes. Ele não sabia que ela mantinha relacionamentos em Porto Alegre. Achava que ela viajava a trabalho. Contatamos ele ontem. Ele está cooperando com as investigações e entrando com pedido de anulação. Ou seja, Beatriz completou, qualquer alegação que Dandara possa fazer sobre relacionamento com Rodrigo, direitos, danos morais, qualquer coisa, é automaticamente invalidada. Ela estava cometendo bigamia. Camila encostou na cadeira, tentando processar. Por que você fez isso? Por que investigou ela? Por que me ajudou? Kendi guardou o tablet. Porque Dandara me destruiu. E eu assisti impotente enquanto ela fazia o mesmo com outras pessoas. Quando eu vi ela com Rodrigo, vi o padrão se repetindo. Decidi que dessa vez eu ia agir. Mandei a foto para o seu pai porque pais enxergam o que cônjuges não conseguem. Eu esperava que ele conversasse com você, te mostrasse a verdade, te ajudasse a sair antes que fosse tarde. Ele fez uma pausa. Eu não esperava que ele fizesse o que fez. A transferência patrimonial, a holding, o planejamento todo. Seu pai foi um gênio. Em 72 horas, ele construiu uma fortaleza legal ao seu redor. Ele sabia que ia morrer? Não sei, mas ele agiu como quem sabia que não tinha tempo. Os dias seguintes foram uma cascata de revelações e consequências. Rodrigo apareceu de novo na quinta-feira, dessa vez acompanhado de Júlio Brandão. Eles queriam reunião com Beatriz para discutir a partilha de forma razoável. A reunião durou 15 minutos. Beatriz colocou na mesa gravações de Kendi, documentos da holding, registros dos cartões fraudulentos e o boletim de ocorrência que Camila tinha finalmente registrado. Seu cliente cometeu fraude, uso indevido de identidade e conspiração para cometer estelionato. A denúncia criminal já foi apresentada. Ele pode recusar acordo e ir a julgamento, onde enfrentará de 3 a 6 anos de prisão. Ou pode colaborar, testemunhar contra Dandara Lopes e talvez conseguir pena reduzida ou alternativa. Júlio Brandão ficou pálido. Eu não sabia dessas circunstâncias. Agora sabe, seu cliente tem 48 horas para decidir. Rodrigo explodiu. Você não pode fazer isso. Eu sou pai da Helena. Você vai me colocar na cadeia e tirar o pai da sua filha? Camila, que tinha ficado calada até então, finalmente falou. Você tirou você mesmo. Quando decidiu me roubar. Quando decidiu me humilhar 6 horas depois de eu ter nossa filha. Quando planejou tudo isso com sua amante casada. A Dandara me enganou. Ela disse que era simples, que era só pra gente ficar com o que era justo. Justo? A voz de Camila saiu baixa, mas cortante. O que você construiu nesses 6 anos de casamento, Rodrigo? Que negócio deu certo? Que conta você pagou? Que esforço você fez além de gastar o dinheiro que eu ganhava enquanto você brincava de empreendedor? Silêncio. Você não quer o que é justo. Você quer roubar o trabalho de 40 anos do meu pai. Um homem que construiu tudo com as próprias mãos, enquanto você não consegue manter um emprego por 6 meses. Rodrigo saiu da reunião derrotado. Júlio Brandão pediu um momento particular com Beatriz e 20 minutos depois comunicou que o cliente aceitaria colaborar com as investigações em troca de acordo de delação premiada. Dandara Lopes foi mais difícil de pegar. Ela desapareceu na sexta-feira. Deixou o apartamento que dividia com Rodrigo, que Camila descobriu ser alugado com o cartão fraudulento em seu nome. Parou de atender o telefone, sumiu. Kendi tinha alertas configurados em aeroportos e rodoviárias. No domingo, Dandara tentou embarcar num voo para o Paraguai no aeroporto Salgado Filho. Foi presa na porta de embarque. A prisão virou notícia. Corretora é detida por suspeita de aplicar golpes milionários em viúvos e casados. O rosto de Dandara apareceu no jornal local. Nos sítios de notícia, em grupos de WhatsApp de Porto Alegre
E então as outras vítimas começaram a aparecer. Arnaldo Pacheco tinha uma filha, Tatiana, que viu a notícia e procurou a polícia. Ela tinha documentos, provas, mensagens que o pai guardara antes de morrer. Fábio Duarte entrou com processo civil para tentar recuperar os imóveis. Um quarto homem, que Kenji não conhecia, apareceu. Depois um quinto. Dandara tinha uma trilha de destruição de 15 anos. Beatriz coordenou tudo. Reuniu vítimas, organizou provas, construiu um caso que a promotoria descreveu como um dos esquemas de fraude matrimonial mais sofisticados já documentados no Estado. Rodrigo, fiel ao acordo, testemunhou. Descreveu em detalhes como Dandara o manipulara, como ela pesquisara a família de Camila, como ela planejara cada passo. No depoimento, ele chorou. Disse que tinha sido manipulado, que amava Camila, que queria consertar as coisas. Camila assistiu ao vídeo do depoimento no escritório de Beatriz. Quando terminou, ela só disse: ele não foi manipulado, ele foi cúmplice. Ele escolheu acreditar numa mentira porque era conveniente, porque ele queria o dinheiro. Beatriz concordou. Mas o depoimento dele garante que Dandara não vai escapar. E juridicamente é isso que importa. Camila voltou ao trabalho 6 semanas após o parto. A diretora da escola foi compreensiva, ofereceu horários flexíveis, permitiu que ela trouxesse Helena quando necessário. As crianças da turma dela perguntavam sobre o bebê. Camila mostrava fotos. Eles desenhavam cartões de boas-vindas, cheios de carinhas sorridentes e corações tortos. À noite, depois de colocar Helena para dormir, Camila começou a estudar. Administração empresarial online, gestão de pequenas empresas, contabilidade básica. Marlene perguntou por quê. Porque agora eu sou dona de 5 oficinas e não faço ideia de como administrá-las. Mas a verdade era mais profunda. Camila estava aprendendo a entender o império que o pai construiu. Não só os números, mas a filosofia, a razão. Vicente não tinha comprado oficinas só para ganhar dinheiro. Ele tinha criado empregos, treinado mecânicos jovens, oferecido serviço honesto quando todo mundo ao redor cobrava caro e entregava mal feito. Camila visitou as 5 oficinas ao longo de 2 meses. A primeira, no bairro Sarandi, era gerenciada por um mecânico de 50 anos, chamado Josué. Ele abraçou Camila como se fosse família. Seu pai me deu emprego quando eu saí da cadeia. Ninguém mais queria me contratar. Ele disse: todo mundo merece segunda chance. Trabalho aqui faz 16 anos. A segunda, na Zona Sul, era menor, especializada em motos. O gerente, Rafael, tinha 28 anos. Seu pai pagou meu curso técnico. Eu não tinha dinheiro para estudar. Ele disse que investimento em gente sempre vale a pena. História após história, oficina após oficina. Vicente tinha construído mais do que negócios, tinha construído vidas, e Camila entendeu, essa era a herança de verdade, não os 3,8 milhões, mas a rede de pessoas que seu pai tinha ajudado, a comunidade que ele tinha criado. Em agosto, 3 meses após o nascimento de Helena, Rodrigo foi sentenciado. O juiz foi claro. O réu demonstrou premeditação, frieza emocional e abusou da confiança conjugal para cometer crimes graves. A colaboração com a justiça é atenuante, mas não elimina a necessidade de sanção. Rodrigo recebeu 2 anos em regime semiaberto, mais restituição financeira pelas dívidas fraudulentas. Dandara foi pior, muito pior. 5 vítimas testemunharam. Kenji apresentou 18 meses de gravações. A promotoria provou padrão sistemático de fraude. 10 anos de prisão em regime fechado. Obrigação de restituir 2,4 milhões às vítimas identificadas. Proibição perpétua de trabalhar em serviços financeiros ou imobiliários.
Quando a sentença foi lida, Dandara não chorou. Só ficou parada, processando, finalmente derrotada. Camila não foi ao tribunal. Não precisava ver. A justiça tinha sido feita, não da forma dramática e cinematográfica que as pessoas imaginam, mas da forma lenta, burocrática e definitiva que realmente importa. Em setembro, Camila criou a Fundação Vicente e Laura Ferreira. Laura era o nome da mãe dela, que morrera quando Camila tinha 14 anos. A missão da fundação: ajudar mulheres a escapar de relacionamentos abusivos através de educação financeira e suporte estrutural. Metade da renda mensal das 5 oficinas, aproximadamente $22 mil, ia para a fundação. A outra metade mantinha as oficinas funcionando, os funcionários pagos, as estruturas preservadas. A fundação oferecia 1. Cursos gratuitos de educação financeira. Como abrir conta bancária, como ler um contrato, como identificar sinais de abuso financeiro, como construir crédito, como sair de relacionamentos mantendo dignidade financeira. 2. Fundo emergencial. Valores de R$500 a R$3.000 para mulheres que precisavam sair urgentemente de situações perigosas. Aluguel do primeiro mês, depósito calção, passagem de ônibus para outra cidade. 3. Mentoria. Mulheres que já passaram por situações similares, orientando quem ainda está no processo. 4. Rede de apoio. Parcerias com abrigos, advogadas, psicólogas, assistentes sociais. Marlene se tornou voluntária. Josué, da oficina do Sarandi, ensinou mecânica básica para mulheres, como trocar pneu, verificar óleo, não depender de terceiros para coisas simples. Rafael, da oficina de motos, ofereceu concertos gratuitos para participantes da fundação. O primeiro workshop aconteceu em outubro, no salão comunitário do bairro Partenon. Camila esperava 15 pessoas. Apareceram 53, mulheres de todas as idades, algumas com filhos pequenos, algumas sozinhas, sentadas no fundo, braços cruzados, expressão de quem já não confia em nada. Camila reconheceu aquela postura. Tinha sido a dela meses atrás. Ela começou: "Meu nome é Camila. 6 meses atrás, eu descobri que meu marido tinha aberto cartões de crédito no meu nome e acumulado mais de R$20 mil de dívida. 3 dias depois, meu pai morreu. 4 dias depois, eu tive minha filha. E 6 horas após o parto, meu marido me entregou papéis de divórcio numa cama de hospital." A sala ficou em silêncio absoluto. Eu tô compartilhando isso não por pena, mas porque cada uma de vocês tem uma história também. Histórias de serem controladas através de dinheiro, de não saberem que contas existem no nome delas, de estarem presas porque sair significa perder tudo. Uma mulher na terceira fileira começou a chorar silenciosamente. "Essa fundação existe porque meu pai acreditava que conhecimento é poder, que dinheiro é ferramenta, não corrente, que todo mundo merece segunda chance, dignidade e controle sobre a própria vida." Marlene co-conduziu o workshop. Ela contou sua própria história, como Vicente a tinha apoiado quando ela quis voltar a estudar aos 45 anos, como ele nunca controlou o dinheiro dela, como casamento de verdade é parceria, não propriedade. Ao final do dia, 29 mulheres se inscreveram no programa contínuo, 4 pediram auxílio emergencial. 2 conseguiram, através da rede de contatos da Fundação, abrigo seguro para sair de relacionamentos perigosos naquela mesma semana. Uma delas se aproximou de Camila no final. "Eu sou a Jéssica, meu marido controla tudo, eu não tenho cartão, não tenho conta no meu nome, ele diz que é para me proteger de fazer besteira." Camila pegou o número dela, conectou com Beatriz para consultoria jurídica gratuita. Conseguiu vaga num abrigo parceiro. 3 semanas depois, Jéssica tinha conta bancária própria, estava morando num lugar seguro e tinha conseguido emprego como auxiliar de limpeza. Não era glamuroso.
Não era vingança explosiva, mas era real, era construção. No primeiro aniversário de Helena, em maio do ano seguinte, Camila organizou uma festa pequena. Só família próxima e amigos verdadeiros. Josué foi, Rafael foi, Kenji foi com a namorada nova, Beatriz foi trazendo um ursinho de pelúcia ridiculamente grande. Rodrigo não foi, ele tinha direito de visita supervisionada a cada 15 dias. Vinha, ficava 2 horas com Helena e ia embora. Não tentava conversar com Camila, além do necessário. Numa dessas visitas ele disse: "A Dandara me enganou. Você sabe disso, né?" Camila, segurando Helena, respondeu: "A Dandara te deu ferramentas. Você escolheu usar." Ele não respondeu e não trouxe o assunto de novo. No segundo aniversário da morte de Vicente, Camila foi ao cemitério cedo. Levou Helena, que agora tinha 1 ano e meio, e andava segurando na mão da mãe. O túmulo estava simples. Vicente Ferreira, 1956-2024. Construiu com as mãos, amou com o coração. Camila sentou na grama. Helena explorando flores próximas sob supervisão. "Oi, pai, oi, mãe." Ela atualizou. A fundação tinha ajudado 180 mulheres no último ano. 7 tinham conseguido sair de relacionamentos abusivos e estavam reconstruindo vidas. 15 tinham terminado cursos profissionalizantes financiados pela fundação. 3 tinham aberto pequenos negócios próprios. As oficinas estavam lucrando. Josué tinha sugerido expansão. Uma 6ª oficina, talvez em Canoas. Camila estava considerando. Helena tinha dado os primeiros passos na oficina do Sarandi, cercada de mecânicos, que aplaudiram como se fosse formatura. "Eu não sei se você sabia que ia morrer, pai, mas você agiu como se soubesse. 72 horas. Foi só o que você precisou para me salvar." Um casal de idosos passou, colocando flores num túmulo próximo. Acenaram para Camila. Ela acenou de volta. A herança não era o dinheiro, era a lição. Que pessoas importam mais que lucro. Que construção importa mais que destruição. Que proteger quem você ama, às vezes, significa agir em silêncio. Helena voltou, ofereceu uma florzinha amassada. Camila pegou, colocou sobre a lápide. "Eu sinto sua falta todo dia. Queria que você conhecesse sua neta. Queria que você visse o que eu estou construindo com o que você me deu." O vento soprou, frio, típico de outono gaúcho. Camila ficou mais 20 minutos. Depois pegou Helena, voltou para o carro e foi para a oficina do Sarandi. Tinha reunião com Josué às 10 para discutir expansão. Tinha vida para viver, legado para honrar, filha para criar. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Camila se sentia completa. 3 anos depois do nascimento de Helena, a Fundação Vicente e Laura Ferreira inaugurou sua primeira sede própria, um sobrado no bairro Cidade Baixa, reformado por voluntários, com salas para workshops, espaço para crianças e 3 quartos emergenciais para mulheres em situação crítica. Camila estava lá na inauguração. Helena, agora com 4 anos, cortou a fita ao lado da mãe. Fotógrafos do jornal local registraram. Não era vingança. Vingança teria sido destruir Rodrigo pessoalmente, teria sido explodir publicamente, teria sido guardar amargura. Isso era transformação, era pegar a dor e construir algo maior que ela. Candy se aproximou durante a recepção. Seu pai ficaria orgulhoso. "Eu sei, eu sinto isso todo dia." Dandara sai da prisão em 6 anos. "Rodrigo já saiu faz tempo. Você tem medo de que eles tentem alguma coisa?" Camila olhou para a filha, brincando com outras crianças no espaço Kids. "Não, porque eles não têm mais poder sobre mim. Poder era o que eu dei a eles quando acreditei nas mentiras, quando achei que precisava deles, quando não sabia quem eu era. E agora você sabe?" Camila sorriu. Pequeno, mas real. "Agora eu sei. Eu sou filha do Vicente Ferreira,
mãe da Helena Ferreira dos Santos, professora, administradora, sobrevivente, construtora. Ela apontou para as mulheres circulando no evento, participantes da fundação, voluntárias, parceiras. E eu não tô sozinha. Essa é a diferença. Rodrigo apostou que eu ia quebrar porque ele achava que eu era fraca. Ele não entendeu que força não é não quebrar. Força é quebrar e reconstruir melhor. 6 anos após aquele dia no hospital, Camila estava num palco, TEDx Porto Alegre. Tema: Resiliência Econômica Feminina. Helena, agora com 7 anos, assistia da plateia ao lado de Marlene. Beatriz estava lá, Kenji, Josué, Rafael, Jéssica, aquela primeira mulher do workshop, agora gerente administrativa de uma pequena empresa. Camila começou. Em 2024, 6 horas após dar à luz minha filha, meu marido me entregou papéis de divórcio numa cama de hospital. Ele fez isso de propósito. Ele calculou. Ele esperou eu estar no meu momento mais vulnerável para me forçar a assinar documentos que ele achava que iam garantir acesso a milhões de reais de herança. A plateia estava em silêncio total. O que ele não sabia é que meu pai tinha passado os últimos 3 dias da vida dele me protegendo, transferindo patrimônio, criando estrutura legal, construindo uma fortaleza que meu marido não podia derrubar. Ela pausou. Mas a verdadeira herança não foi o dinheiro, foi a lição. Meu pai trabalhou 40 anos, viveu modestamente, investiu em silêncio. Ele não fez isso para acumular riqueza. Ele fez isso para criar segurança, para garantir que quando o mundo tentasse me destruir, eu tivesse base para me reconstruir. Camila mostrou slides, a fundação, as oficinas, as mulheres ajudadas, os números. 480 mulheres passaram pelo nosso programa nos últimos 6 anos. 91% delas saíram de relacionamentos abusivos. 73% estão empregadas ou estudando. 28% abriram negócios próprios. 0 voltaram para os agressores. Aplausos espontâneos. Isso não é caridade, é estratégia, é construção, é entender que poder real não vem de controlar outras pessoas, mas de capacitar elas. Meu pai entendeu isso e agora eu ensino isso. Ela olhou para a plateia, para o rosto de Helena, para o sorriso de Marlene. Vocês querem saber se eu perdoei meu ex-marido? Não. Perdão não é obrigatório, mas eu superei. Eu transformei a traição dele em combustível. Eu peguei a dor e construí algo que vai durar além de mim, além dele, além da vingança. Ela terminou. Se você está numa situação abusiva agora, se alguém está controlando sua vida através de dinheiro, se você acha que não tem saída, você tem. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas você tem, e tem gente pronta para te ajudar, inclusive eu. 10 anos após o nascimento de Helena. Camila estava agora com 39 anos. Tinha terminado o MBA em gestão empresarial. Tinha expandido as oficinas para 8 unidades. A fundação tinha 5 sedes em diferentes bairros de Porto Alegre e tinha inspirado fundações similares em Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. Helena tinha 10 anos, inteligente, observadora, gentil. Ela passava tardes na oficina do Sarandi, aprendendo mecânica com Josué, que agora tinha 66 anos e considerava Helena como neta honorária. Rodrigo tinha sumido. Cumprira a pena, saíra, tentara retomar contato com Helena mas ele era inconsistente. Esquecia visitas, prometia e não cumpria. Eventualmente parou de tentar. Helena perguntou uma vez: Mãe, por que meu pai não quer me ver? Camila tinha se preparado para essa pergunta durante anos. Mesmo assim, doeu responder. Porque seu pai tem dificuldade de amar qualquer coisa que não seja fácil. E relacionamentos reais nunca são fáceis. Exigem esforço, consistência, sacrifício. Coisas que ele nunca aprendeu a fazer. Isso é culpa minha? Nunca, jamais. Isso é uma falha dele, não sua. Você é incrível. Você é amada por mim, pela vovó, pelo Josué, pelo Rafael, por tanta gente.
O problema não é você ser difícil de amar. O problema é ele não saber como. Helena tinha aceitado. Crianças são resilientes quando têm estrutura ao redor. Dandara saiu da prisão em 2030, após cumprir 8 anos. Camila soube por Kendi. Dandara tentara entrar em contato uma vez, através de advogado, pedindo reconciliação e sugerindo que poderia ajudar na fundação com sua experiência. Camila respondeu através de Beatriz. Não. Uma palavra. Firme. Final. Não havia espaço para manipuladores no mundo que Camila tinha construído. No 11º aniversário da morte de Vicente, Camila foi ao cemitério com Helena. Elas levaram flores. Helena, agora com 11 anos, tinha começado a fazer perguntas sobre o avô que nunca conhecera. Vovó diz que ele era o melhor homem que ela já conheceu. Era. Ele era quieto, trabalhava demais, não falava muito, mas quando ele fazia alguma coisa, era para durar, era para importar. Tipo as oficinas. Tipo me proteger. Tipo construir uma vida que significasse alguma coisa. Helena tocou a lápide. Eu queria ter conhecido ele. Você conhece. Toda vez que a gente ajuda alguém na fundação. Toda vez que a gente mantém as oficinas funcionando. Toda vez que a gente escolhe construir em vez de destruir. Você está conhecendo ele. Elas ficaram ali, mãe e filha, em silêncio confortável. Depois voltaram para o carro. Helena tinha aula de mecânica com Josué às 2. Camila tinha reunião com a equipe da fundação às 4. Estavam planejando a 9ª sede, dessa vez em Novo Hamburgo. A vida continuava, não perfeita, não sem cicatrizes, mas real, construída, significativa. E naquela noite, quando Camila colocou Helena para dormir e ficou sozinha na sala, ela pensou na frase que o pai tinha escrito na carta. Eu sempre vou te proteger. Ele tinha protegido. Em 72 horas, Vicente tinha construído uma armadilha tão perfeita que mesmo 11 anos depois, ela ainda segurava. Não era sobre dinheiro, nunca tinha sido. Era sobre dar para a filha as ferramentas para ela se proteger sozinha, para ela se reconstruir, para ela transformar dor em propósito. Camila abriu o laptop. Tinha um e-mail de uma mulher em Canoas. Assunto: preciso de ajuda. Ela começou a responder. O trabalho nunca terminava, mas era trabalho que importava. E no fim, era isso que Vicente tinha ensinado. Não construa para acumular, construa para durar, construa para importar, construa para proteger quem vem depois. Camila salvou o e-mail, desligou o computador e foi dormir. Amanhã tinha mais mulheres para ajudar, mais histórias para ouvir, mais vidas para reconstruir. O legado continuava e continuaria muito depois dela, exatamente como Vicente tinha planejado. Fim. Se essa história de proteção, transformação e justiça silenciosa te emocionou do início ao fim, deixe seu like. Qual foi sua parte favorita? Quando Camila assinou os papéis no hospital, sabendo que já estava protegida? Quando o plano de Rodrigo desmoronou? Ou quando ela transformou a dor em uma fundação que mudou centenas de vidas? Conta nos comentários. Não perca mais histórias de superação, justiça e reconstrução.